Amado irmão, paz seja convosco. Nós estamos aí no mais um episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. E o objetivo dessa série é nós estarmos olhando para a Palavra de Deus, algumas passagens que falam sobre alguns acontecimentos. E à luz da Palavra, nós trazemos para os dias de hoje o que Deus está querendo nos passar de informações, porque tudo aquilo que aconteceu no passado, tudo que foi escrito, ou mesmo uma profecia que está relacionado a algo ainda futuro, ela nos traz ensinamentos, nos traz orientações, nos traz aí uma revelação para esses dias. É isso que nós buscamos, essa orientação, que Deus venha nos fortalecer, porque a palavra é o próprio Deus e com certeza Ele vai trazer esse fortalecimento. O versículo de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: "Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição." Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele traz esta carta e nós vemos que estava acontecendo algumas coisas ali no povo de Deus. Algumas pessoas que estavam falando sobre a vinda do Senhor, estavam dizendo: olha, esse dia já aconteceu, por esse ou aquele motivo. Alguns diziam que ter tido revelações, ou mesmo ter tido um conhecimento ali sobre um determinado assunto, e essas coisas estavam proliferando. Assim como nos dias de hoje nós vemos que há sempre alguém dizendo que vai acontecer em tal data e isso, aquilo, né? Não estamos aqui questionando ninguém ou mesmo querendo denegrir a imagem de alguém, mas nós temos que olhar para a palavra. Essas pessoas, elas vão dar conta daquilo que elas estão falando, mas nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus que nos orienta. Então o apóstolo Paulo já estava tendo esse problema já lá naquela época, e ele traz então essa carta aos Tessalonicenses aqui no capítulo 2. Ele inicia dessa forma: "Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele." Então ele estava se referindo ao momento em que nós nos encontraremos com o Senhor. Versículo 2, ele fala assim: "Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou." Meu irmão, olha o que esse versículo 2 está dizendo: não se deixem abalar nem se assustar. Nós vemos que por essa palavra que os irmãos de Tessalônica, eles estavam apavorados, eles estavam assustados. Imagine você estar trazendo a palavra, dizendo para que as pessoas estejam ali se preparando na sua condução, no seu dia a dia como um cristão, e de repente surge o dia do Senhor, já aconteceu. E eles ficaram apavorados, perturbados. Essa é a palavra. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra e diz: olha, não se deixem abalar, não se assustem tão facilmente, porque sobre o que as pessoas estão dizendo, que o dia do Senhor já começou. E ele continua assim: não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem. Olha o que diz aqui: pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade. O que significa isso? Até que surja a rebelião. Nós vemos que há uma degradação moral, uma degradação do ser humano, assim como aconteceu no passado. Jesus, ele alertava para isso, né? Vários acontecimentos, Jesus mostrou a degradação da própria humanidade no passado, e tudo aquilo que ocasionou. Ele diz que acontecerá assim, dessa forma. Nós temos visto nesses dias que as pessoas estão abandonando Deus, estão deixando Deus em segundo plano, não estão olhando para a palavra e querendo avançar. Eu sei que é difícil, nós estamos vivendo o que a Bíblia diz, tempos trabalhosos, mas nós não podemos desistir, nós não podemos olhar para trás. Nós entendemos que
tudo aquilo que Jesus fez por nós, e nós precisamos avançar. Mesmo andando com dificuldade, podemos colocar assim, diante de tantas coisas que estão não somente ao nosso redor, mas também coisas que estão dentro de nós. Há essa dificuldade, há essa luta constante, mas nós não podemos permitir que isso venha nos impedir de caminhar, nem de fazer aquilo que Jesus ele nos disse. Jesus ele disse, por que me chama Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu ensino ou aquilo que eu mostro? Essa é a grande verdade, né? Nós vemos que a humanidade está se degradando, e a Bíblia diz aqui nesse texto que eles não podiam se enganar, porque surgiria primeiro a rebelião, que a Bíblia fala sobre a apostasia, e não somente uma apostasia relacionada ao cristão ou ao judeu, mas uma apostasia geral. Nós vemos que cada dia o homem ele olha mais para ele mesmo, através das filosofias humanas, através do próprio eu. Nós temos visto aí grande proliferação de ensinos de autoajuda em que o próprio ser humano ele é capaz de fazer qualquer coisa, de sair das situações através do poder da mente. Então nós vemos nesses dias uma grande proliferação de ensinamentos em que todas essas coisas terrenas estão sendo usadas para aguilhonar pessoas, como ocultismo, esoterismo, consulta astros, toda essa parte de ciências orientais que tem a ver com coisas malignas. Todas essas coisas estão ali proliferando, fazendo uma degradação. A Bíblia diz que vai surgir a rebelião. A Bíblia fala que haverá essa grande apostasia. E esse homem, a Bíblia chama que o homem da destruição. No versículo 4 diz que ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto. Nós vemos aqui que o Deus, aquele do texto, está em letra minúscula, que está falando qualquer tipo de professar fé. A Bíblia fala que vai chegar um tempo em que as pessoas não terão fé em mais nenhum Deus, porque a atmosfera que está sendo criada, ou essa abertura para os últimos tempos, é onde o homem ele se exaltará, aonde esse homem ele surgirá e ele se declarará propriamente o Deus. Então nós vemos que o que está por vir é algo ainda mais devastador. É por isso que Jesus ele virá buscar a sua igreja, porque nesse momento em que a Bíblia chama o grande dia do Senhor, o momento em que Deus ele vai exercer a justiça. Nós vemos que Deus ele exerce justiça, né, sempre. Nós vemos que muitas vezes Deus exercendo justiça sobre a terra, e todos, quando Deus exerce justiça sobre a terra, todos sofrem. Não somente o injusto, mas também o justo, mas Deus ele sempre está ali junto com o justo para fazer com que esse tempo de justiça também não venha afetá-lo, né, de uma forma maior. Deus está nos guardando. Nós vemos assim como na época da Babilônia, né, o povo sofrendo ali diante de todas as coisas que o imperador fazia. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram condenados à fornalha por não ter se dobrado diante da estátua. E nós vemos então ali Deus com ele, mesmo ali entre a fornalha, Deus estava com ele. E assim Deus vai estar conosco, mesmo em meio a dificuldades, que são coisas que vão acontecer. Aquilo que foi profetizado, aquilo que foi falado, são coisas que são inevitáveis. Mas nós não podemos nos apavorar nem nos amedrontar, porque se essa é a época que Jesus virá, ou é a época dos grandes acontecimentos, isso também nos traz uma esperança de que logo nós estaremos com o Senhor. E também nos traz um alerta para nós olharmos para os nossos corações, nosso interior, e termos então um conserto com o Senhor. Isso Deus ele fala sobre esses sinais que provocam isso em nós.
uma abertura de mente, mas ao mesmo tempo, aqueles que rejeitam os sinais, os acontecimentos, tudo aquilo que é falado nesses dias, traz um endurecimento ainda maior para o seu coração. É aqui fala que esse homem, ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo se chama de Deus e objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e fará passar por Deus. Aqui esse templo de Deus, né, é interessante. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele diz que antes do tempo do fim vamos ter dois grandes acontecimentos. O primeiro é a apostasia, que seria essa rebelião totalmente. As pessoas estarão desacreditadas completamente de fé em qualquer tipo de Deus e estarão exaltando-se mais a si mesmo. Essa é uma essência daquilo que vai acontecer nos últimos tempos. E também o segundo ponto é esse homem da perversidade, que se oporá a tudo que se chama de Deus e objeto de culto. E aí tem essa questão, ele se sentará no templo de Deus e fará passar por Deus. Nós vemos que quando olhamos para o templo de Deus, pode ser o templo, né, relacionado ao judeu, pode ser a própria igreja, né, a igreja é o templo ao qual temos nessa época, e também pode ser também o templo celestial, que também foi profanado. Quando Jesus, na primeira aparição, ele não deixa que as pessoas o toquem, e depois de 8 dias ele permitiu que as pessoas o tocassem. Na verdade ali era na primeira aparição era um ritual. O sumo sacerdote, quando ele ia aspergir o sangue, ele passava por esse ritual de purificação em que ninguém podia tocá-lo. E naquele momento Jesus estava ali se preparando, porque ele ia purificar o templo profanado por causa de Satanás. A rebelião que aconteceu, olha bem essa palavra de novo, quando aconteceu essa rebelião nos céus, em que 1/3 dos anjos foram jogados lá de cima por aquilo que surgiu no coração de Lúcifer, nós vemos que o templo de Deus ele foi profanado, porque Lúcifer é aquele responsável pela adoração, é ele que organizava o culto para que Deus descesse no monte da congregação. E ali então ele recebesse a adoração. E isso foi quebrado. O que Deus faz? Ele levanta um povo, ele transfere por um tempo o tabernáculo que representava o templo celestial aqui na terra. Ele traz a adoração para cá, também como uma forma de ensinamento, mas ao mesmo tempo ele coloca no meio ali do povo, ali o templo, ele transfere. Aí após Jesus, quando Jesus ele vem e morre por nós, pelos nossos pecados, Jesus ele restaura o templo celestial. Isso é algo tremendo. Então quando aqui diz que se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus, está dizendo sobre essa profanação. Nós também somos templo. E o Satanás ele também quer entrar no nosso coração, ele quer dominar o nosso interior, ele quer se declarar Deus aqui. Isso também nos mostra que essa profecia que aponta para algo futuro, algo que vai acontecer, pode ser a profanação do próprio templo de Israel que está para ser construído, e a Bíblia diz que ele vai trazer uma profanação lá dentro, como aconteceu também no passado, quando o templo foi destruído. Mas também nós temos que olhar para essa questão do interior das pessoas. Quantos já tiveram seu templo profanado? Quantos Satanás já entrou no seu coração e ergueu um outro Deus? Pode ser o Deus da riqueza, o Deus dos prazeres, o Deus, qualquer coisa que está em primeiro lugar dentro da vida do ser humano, que não é o Deus verdadeiro. Então aquilo que está dentro do seu coração se torna um Deus. E nós precisamos olhar para tudo isso. Se não é Deus que é a prioridade dentro de nós, que esse altar seja derrubado, que seja erguido um novo altar, um altar de adoração ao único e verdadeiro Deus. E nós vemos que esse homem, ele se opõe a tudo que se chama Deus ou objeto de culto, ele quer profanar esse templo. O livro de Daniel, ele já mostra qual é o perfil desse homem. Daniel 11:31
É muito interessante essa passagem que fala o seguinte: seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário e acabará com os sacrifícios diários e colocará ali um terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança. Olha qual é a ferramenta que ele vai usar? A adulação. Olha que coisa terrível. Ele conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem o Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada, pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda, e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo, o determinado, ainda está por vir. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira. Olha o que a palavra está dizendo, ele terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, o tempo da grande tribulação, pois aquilo que se foi determinado certamente acontecerá. Ele não respeitará os deuses dos seus antepassados, aqui são os deuses dos seus pais em algumas traduções, nem os deuses preferidos das mulheres. Então naquela época havia uma preferência, né, por alguns deuses, normalmente às vezes os homens eles tinham um deus que era Apolo, né, que mostrava alguma coisa, e as mulheres gostavam mais de outros tipos de deuses. Então está dizendo que ele não respeitará os deuses dos seus antepassados. Então não somente o Deus, o rei dos senhores, Senhor dos senhores, mas também qualquer outro Deus, qualquer objeto de culto, nem o Deus algum, pois dirá que é o maior que todos eles. Em lugar deles adorará o Deus da fortaleza, um Deus dos seus antepassados não conheceram. Ele dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros. Então aqui já dá para a gente ter uma noção de como será esse homem, como será os acontecimentos do fim, essa grande rebelião, essa grande apostasia, essa grande declínio. E nós temos que prestar atenção em algo, porque o livro de Romanos nos traz um alerta e até um pouco daquilo que nós temos visto nesses dias. Romanos capítulo 1, versículo 18, mostra um pouco como será essa rebelião. Jesus ele disse que vai acontecer como nos tempos de Noé. Em Gênesis capítulo 6 diz que a humanidade ela estava degradada. E quando a Bíblia fala sobre a degradação, a gente pensa assim, será que não há uma esperança? Enquanto houver esperança, né, Deus ele vai exercer ali a sua graça. A Bíblia fala que o Evangelho ele vai ser pregado sobre toda a terra. E depois disso virá o fim. O que a palavra de Deus está querendo nos dizer com isso? Está dizendo que todos ouvirão falar de Jesus. Só que, você lembra na parábola do semeador, a semente ela não caiu na boa terra. O que significa que todos aqueles que ouvem falar, mas não se voltam para o Senhor, eles se tornam infrutíferos na questão de que, ao ouvir novamente a mesma palavra, aquilo já não surte mais efeito. Tantas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas não tomaram mais posição. Diante disso, o que mais Deus precisa fazer? Nós estamos vivendo um tempo que só falar, mostrar a palavra já não é suficiente. As pessoas até conhecem sobre Jesus, mas isso não faz mais efeito. Deus precisa sacudir, Deus precisa abalar, Deus precisa tocar muitas vezes naquilo que as pessoas entendem como pontos de referência, ou o seu porto seguro, ou o seu alicerce, as coisas que eles mais temem, mas ali tem como suas fortalezas.
todos esses acontecimentos do finais dos tempos são para abalar essas estruturas, para que venha quebrantar algumas pessoas. E isso é o mais importante. A Bíblia fala que sem arrependimento não tem o que se fazer. Quantas pessoas diante de acontecimentos viram que a sua vida, achavam que a sua vida estava toda firmada, mas por causa da pandemia viram que ele não tinha controle algum sobre a sua vida. Quantos não se renderam? Quantos não refletiram sobre tudo que está acontecendo? Quantos não se voltaram para Deus? Mas também existe aqueles que ainda amaldiçoaram a Deus, culparam a Deus por tudo que está acontecendo. Mas os acontecimentos do fim, eles servem para isso, porque o mundo está arrumando para o inferno. E Deus, ele precisa fazer algo. E essas demonstrações, ou mesmo essas coisas que a Bíblia fala como sinais, eles servem para alertar. Quantas pessoas, ou mesmo nós vemos até em televisões, quando acontece catástrofes, acontecem esses grandes pestes, começam a citar a Bíblia, até falar acontecimentos bíblicos. E isso faz as pessoas refletirem também. Então nós precisamos entender, meu irmão, que nosso Deus é um Deus voltado para a eternidade e que a nossa alma precisa de Deus. Que tudo que está por vir, as coisas que estão acontecendo, elas servirão para nos alertar. E o livro de Romanos, ele mostra um pouco esta essência da degradação. Romanos 1,18 diz assim: Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Olha o que a palavra está dizendo, que a verdade sobre Deus está evidente. Por meio de tudo que Ele fez, a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno, a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Quantas pessoas olhando para a natureza dizem: olha como o mundo é perfeito. Quantas pessoas olhando para o universo dizem: olha essa grandeza. A Bíblia diz que todas essas coisas, a criação de Deus, elas apontam aqui por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Estão sendo evidentes. Deus está demonstrando através do que Ele fez o seu poder eterno e a sua natureza divina. Aí Ele diz, portanto, para nós não tem desculpa. Não há desculpa. Porque a própria natureza, ela prega que existe um Deus. Aí no versículo 21 diz assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Então o que a Bíblia está dizendo? Por não se conhecer, ou se vendo Deus, não se entregando a Ele, a Bíblia diz que a mente das pessoas, por causa disso, se tornam obscurecidas e confusas. É o que nós estamos vendo nos tempos. As pessoas estão com as mentes cauterizadas, porque não estão tendo comunhão com Deus, não estão se voltando para Deus. Aí ele continua dizendo no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, desculpa, bem como o de aves e animais répteis. Olha o que a palavra está dizendo. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o seu próprio corpo. No versículo 24 ele diz assim: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. É o que nós temos visto hoje. Uma degradação moral, uma degradação no comportamento humano. É porque a humanidade tem deixado Deus de lado. Isso tem acontecido também no próprio meio cristão. As pessoas estão vivendo as suas vidas, mas não estão invocando o nome do Senhor. Não estão buscando a Deus. Não estão olhando para a palavra de Deus e tentando aplicar isso nas suas vidas. A Bíblia diz que a palavra, ela nos lava. Assim como o Espírito Santo foi enviado, que um simbolismo do Espírito Santo também é a água. O Espírito Santo é a palavra.
juntos, eles trazem uma lavagem. Nós precisamos desta água, nós precisamos dessa lavagem, porque do contrário nós seremos entregues às coisas do nosso coração. Não somente o ímpio, mas o cristão, se ele não busca o Senhor, se ele não começa a adorar ao Senhor, ele também vai ter a mente obscurecida. Ele também vai ser entregue aos desejos pecaminosos do seu coração. Aqui no versículo 24 diz: como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o seu próprio corpo. Tudo isso que nós temos visto no comportamento, podemos colocar assim até sexual da humanidade, é um reflexo de que a própria humanidade está corrompida, destruída, e está rumando para o final dos tempos. Se nós olharmos há 20 anos atrás, né, essas coisas sempre existiram, mas há 20, 25 anos atrás, você olhar para os dias de hoje e falar assim: eu não acredito no que eu estou vendo. As coisas escancaradas, as coisas aparentemente normais, as pessoas olham para tudo isso e acham que tudo isso é normal, é algo que tranquilo, faz parte, né, dos dias de hoje. Então nós vemos que a humanidade está sendo degradada como resultado de não buscar ao Senhor. Meu amado irmão, busque ao Senhor enquanto há tempo. Busque ao Senhor. O grande dia do Senhor não virá enquanto não surge a rebelião. Nós vemos que essa rebelião ela já está crescendo. Ainda há resquícios de pessoas buscando adorar a Deus, mas nós vemos que isso vai acabar aos poucos. As pessoas ficarão mais céticas, as pessoas ficarão mais ainda embrutecidas e com o coração endurecido. Isso vai exaltar o próprio eu, o próprio corpo, culto ao corpo, culto ao eu, o culto ao humanismo. São as coisas que vão ser evidentes nesses tempos e nós precisamos fugir destas coisas, porque nosso coração também é enganoso. Por isso, busque o Senhor, se encha de Deus. Esse é um tempo de nós estarmos buscando a Deus em todo tempo, constantemente. São dias difíceis, dias complicados, né? Nós vemos que até as virgens prudentes, elas adormeceram, mas tenha essa ideia firme, esse propósito firme de permanecer, e você será grandemente abençoado. E a nossa grande bênção é subir com o Senhor quando Ele virá buscar toda a sua igreja. Amém, meu irmão? Guarde essa palavra no seu coração. Quero que Deus ele venha liberar esse fortalecimento. Que os seus olhos sejam ungidos, seus ouvidos ungidos, seus lábios sejam ungidos. Que a sua mente ela seja guardada de todo o dardo inflamado do inimigo. Que você seja preservado. Mas lembre-se, meu irmão, a sua parte é buscar o Senhor. Deus é Espírito. Importa que os que venham adorá-lo o adorem em espírito e em verdade. Busque o Senhor de todo o seu coração e você achará. Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio da série VUD, Vivendo os Últimos Tempos. Deus abençoe.